Saiu no Jornal Globo de hoje, Panorama Político, do Ilimar Franco, uma notinha, Bolsonaro vem aí. Aí ele fala do desempenho do Jair Bolsonaro na pesquisa MDA, que chamou atenção. Dirigente de partido de oposição diz que os cerca de 5% podem decidir 2018, e por aí vai. E aí ele fala que o fermento à direita, o movimento Brasil Livre, o Revoltados Online, o SOS e Forças Armadas, vinculados ao que se define como direita, foram à vanguarda e usaram as redes sociais para chamar o protesto do dia 15 de março. Pregam contra o comunismo, pelo combate à corrupção e contra a interferência do Estado na economia. Até aí estava um elogio só para a gente, né? Eu estava feliz. Aí depois vinha assim, o Revoltados elegeu Jair Bolsonaro, maior porta-voz de suas ideias. O SOS prega a intervenção militar. Todas essas organizações vão às ruas atacando as cotas, os nordestinos, os sem teto. Olha só, todas essas organizações vão à rua atacando as cotas, os nordestinos, os sem teto, e alguns usam símbolos como a suástica nazista. A corrupção no governo PT e o descrédito do Congresso e dos partidos criam a química perfeita para o ressurgimento dessa força. Está se referindo à força nazista. Então, quando eu li isso daí, eu falei assim, não, a gente tem que tomar uma providência, né? Claro que nós vamos tomar a providência nos tribunais, porque nós queremos também direito de resposta no jornal, né, no veículo. Vamos buscar também os tribunais, porque isso é um absurdo o que eles estão falando da gente, isso é uma calúnia, uma difamação caluniosa. E esse encontro aqui, né, é para a gente conversar a respeito dessa coisa, dessa imprensa chapa branca que ataca, que esconde informação e quando fala alguma coisa, fala de forma mentirosa, sem nenhum compromisso com a verdade. A Veja reportou agora essa parte aí de perfis fakes, né, contratados aí, para difamar políticos, difamar pessoas. A gente não pode deixar isso assim. Eu queria também dizer, antes de passar a palavra para os demais, que eu estou aqui, eu e o Marcelo, como Revoltados Online, nós não representamos os outros grupos, a gente não fala pelo MBL, pelo SOS, Forças Armadas, cada um vai poder, né, buscar a sua forma de retratação. Nós estamos aqui pelo Revoltados porque fomos diretamente atingidos, tá? Falamos só pela gente, tá? E dizer também que, embora diga aqui que o Revoltados elegeu Jair Bolsonaro, eu acredito que isso foi decorrente de um post que eu coloquei, falando do resultado da pesquisa e dizendo que o Brasil precisa quer um homem de valor na presidência e que, embora não estejamos em campanha, nós reconhecemos o valor desse homem que tanto luta pelo Brasil. O Revoltados Online, o Marcelo vai poder falar até melhor do que eu, porque ele é o fundador, né, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado, viu, Marcelo? O Revoltados, ele é apartidário. Nós não temos vinculação com nenhum político em especial, embora nós tenhamos grande apreço por políticos como Jair Bolsonaro, Edu Bolsonaro, Ronaldo Caiado, e vários outros políticos como Onyx Lorenzoni, como Mendonça Filho, Bruno Araújo, posso estar esquecendo outros. Eu sempre digo que não são muitos os políticos em quem nós confiamos, mas são muito bons aqueles em quem nós nos fiamos e dos quais nos aproximamos, tá bom? Então é isso que eu queria dizer e desejar aí uma boa conversa para nós, que possamos esclarecer aí, tá, os fatos. Vamos passar a palavra então para o Bolsonaro agora, ou Guilherme? Como é que é? Qual é a ordem? Palavra com o Jair. Pode falar, Jair. Você só conhece um homem depois que ele chega ao poder, né? Eu não sei como é que você conhece a mulher, só para a Beatriz responder pela gente isso daí. Na oposição, realmente, aparecem as lideranças. Quando chegam ao poder, às vezes muda de figura. Até porque, com o mundo político, né, se comportar como Papai Noel durante as eleições, e depois vai ser Pinóquio, e depois toma posse.
Mas tudo bem. Essa questão, Beatriz, do jornal Globo, do Ilimar Franco, é um colunista da página 2 do jornal Globo. Eu acredito que no domingo temos uns 800 mil jornais na praça, né, a maioria aqui no Rio de Janeiro. É uma coluna muito lida. E se nos deu aqui metade da coluna e na parte de cima, é sinal que nós temos algum valor. Lógico, nos tratam ali no momento como se nós tivéssemos 5% de intenções de voto no final de uma campanha e como se fosse uma boiada. Está à disposição aí, alguém vai vender essa boiada aqui para quem quiser, porque a decisão nas últimas eleições, né, estão abaixo deste percentual. Não é assim. A primeira vez que eu apareci numa pesquisa, eu fico muito feliz, agradeço a quem citou meu nome, vou partir do princípio que não foi pesquisa séria, apesar de muitos dizerem que a gente teria até mais de 5%, que eu representaria também um voto de pessoas que estão desiludidas, que não votam em ninguém, e acabariam votando numa pessoa como eu, como, vamos assim dizer, até por pirraça, ok? Outros votariam porque confiam no trabalho da gente, que não é de agora. Eu sou oposição desde quando cheguei em Brasília, em 1991. O PT votava comigo a maioria das questões naquela época, né? Depois que o PT passou a ser situação, inverteu-se, mas eu não mudei, eles é que mudaram. Continuo nessa mesmíssima linha aí. Agora, a matéria do Globo, realmente, como a Beatriz disse, né, falou algumas questões que nós defendemos, não é nós apenas, eu aqui, vocês, dos grupos, todo brasileiro de bom senso, né, que entende um pouco de política, defende. Agora, o que eles pregam ali é a calúnia. É a nossa campanha contra nordestinos. Até no meu Facebook hoje, eu citei que o meu sogro é de Crateús, Ceará. Tá ok? E não tenho problema nenhum com ele, nunca tive com nordestino nenhum. Quando eu vou falar com uma pessoa, eu não pergunto de onde você é, qual a tua opção sexual, qual a tua religião. Não tem nada disso, a gente conversa, bate um papo e toca o barco para frente. As pessoas que pensam de maneira semelhante, né, a gente agrega e faz uma certa amizade aí e vai para frente. A questão da suástica também, eu não vi foto em lugar nenhum. E quando eu participei em São Paulo, em março, e depois, e antes aqui no Rio de Janeiro também, eu não vi ninguém com a bandeira suástica. Até que tem uma lei que criminaliza isso daí. Se tiver alguém usando essa bandeirinha lá, ou é um idiota, né? Você tem que entender que existe pessoas ignorantes, idiotas, são inimputáveis, no meu entender até, do ponto de vista, ou alguém que quer simplesmente desqualificar o movimento. Partindo desse princípio, até que eu acho que pode ser justo, a questão da criminalização da suástica, deveria, por muito mais motivo, criminalizar também a foice e o martelo. Eles mataram aí 10 vezes mais inocentes do que, 10 não, 20 vezes mais inocentes do que o PT, o Partido Trabalhador de Adolf Hitler. Eu pedi no meu Facebook, né, que as pessoas que me acompanham fizessem cartas interessadas à seção de cartas do jornal o Globo, expondo a situação. É que eu sempre digo, né, para mim vem sempre a calúnia. Foi a questão do caso Preta Gil, do racismo, que há 2 meses o Supremo arquivou esse processo, eu não me absolveu, não. Ele arquivou, nem foi aberto o processo. Porque o Marcelo Tais, no seu programa, foi feita as perguntas e ele inverteu uma resposta, né? Então ficou realmente sem pé nem cabeça a pergunta que tinha a ver com se meu filho relacionasse com negra. Tá? Eu até botei na minha defesa que meu sogro, Paulo Negão, meu sogro é o Paulo Negão, conhecido lá na Ceilândia como Paulo Negão. É um motorista de ônibus aposentado, numa mistura de português, índio e negro. Então, que a filha dele, poxa, não puxou o pai, é muito bonita. Eu sou casado com ela. Então, tentaram essa questão do racismo no passado, tentaram a homofobia também. Os meus processos, tem poucos agora tramitando por aí, né? Tentaram me caluniar também, se bem que não caluniaram, não foram muito para frente, tentaram armar para cima de mim por ocasião das eleições, quando o meu partido depositou na minha conta R$200 mil com o doador originário Friboi. Com a CPI do BNDES, caso ela vá para frente, essas questões virão à tona.
o nome dos que receberam o dinheiro da Friboi vão estar lá, até a Friboi, né, antes de começar as eleições, recebeu alguns bilhões do BNDES. Tá, okay? No momento aqui, eu respondo ainda, não respondo, é um procedimento ainda, né? A Beatriz pode dizer melhor o que é isso, é um procedimento, o MP mandou para o Supremo, para que fosse aberto um processo por crime ambiental. Eu tenho uma dezena de motivos para dizer que eu não cometi esse crime. Eu vou falar o primeiro, Beatriz. O dia e a hora que eu fui multado, eu estava em Brasília. Tá, ok? Então, começa por aí. Daí, alguns falam, o fiscal se equivocou. Não, não se equivocou, não. Porque quando aconteceu esse fato realmente, esse mal-entendido, né, um crime ambiental, eles não tinham hora de serviço para estar patrulhando a Baía de Angra. Então, eles botaram uma data lá na frente. Estava presente o superintendente do IBAMA aqui no Rio, que eu não sabia que era ele, descobri depois, e um funcionário resolveu, então, 40 dias depois, me denunciar por crime ambiental, sem qualquer materialidade. Inclusive, ele diz na parte que eu havia evadido com o meu barco. Só que eles estavam 5 pessoas, com fuzis, inclusive, de forma irregular. Deixou bem claro isso aí. O pessoal do IBAMA usa armas de forma irregular, concedida por decreto presidencial. O presidente não tem autoridade para isso. Porte de arma tem que ser por lei. Então, o IBAMA usa arma de forma irregular. E eu tinha uma ligação minha no meu telefone para o ministro, né, da Pesca, no qual o funcionário que me autua até havia conversado com ele. Mas tudo bem. Então, eu estou sendo julgado nesse caso. Já está 3-0 para mim, uma turma de 5. O quarto ministro, não sei porquê, pediu vistas ao processo, mas deve, daqui a algumas semanas, ter mais um ser arquivado também. Então, só a calúnia pode nos atingir. Eles não vão deixar de perseguir a gente através de calúnia. Como essa última agora sou agora o caçador de nordestinos. E bem como aí o porta-bandeira da suástica, ok? É incrível, né? É incrível. Eu queria até dizer que isso que eles falam, né, que nos imputam, não corresponde de forma nenhuma à verdade, tanto que o Marcelo e eu vivemos uma situação no Congresso outro dia, né, Marcelo? Nós estávamos exatamente entrevistando o Jair e o Edu Bolsonaro. Eles estavam falando pra gente, a gente gravando uma entrevista para colocar no Revoltados, e quando terminou a entrevista, tinha um pessoal assistindo a gente, e eles vieram todos em nossa direção, eram 2 famílias, né, pai, mãe e as crianças, e abraçaram o Marcelo. Poxa, Marcelo, Revoltados Online, Beatriz, ainda me reconheceram também por ser do Foro de Brasília, e eles eram de Recife. Então, o pessoal de Nordeste, do Recife, que acompanha o Revoltados Online, gostam, curtem os Revoltados, gostam das nossas postagens. Então, assim, é um absurdo tão grande falar que a gente ataca nordestino, sabe? Isso é uma coisa. Quem ataca é o Lula, é a esquerda que ataca sulista, branco, elite branca, é a Madalena Chauí que odeia a classe média, entendeu? A gente nunca pregou o ódio, a gente nunca pregou segregação, e então, assim, essa história é uma história que tem que ser colocada às claras, acabar com essa mentira que eles contam, de que nós não gostamos, né, de quem é preto, de quem é pobre, de quem é gay. Isso tudo é papo da esquerda, isso isso já é uma coisa orquestrada mesmo para gerar o ódio entre as classes. E aí, só para dizer um pouquinho, além dessa coisa de nordestino e tal, a questão das cotas, realmente, na minha opinião, tá, gente, esse negócio de cota racial não funciona, mas não é porque eu não gosto de negro ou isso, aquilo, eu estudo a matéria. Então, aqui um livro de uma colega minha, procuradora, a Roberta Fragoso, que ela foi uma pessoa que fez um estudo, mestrado sobre cotas, ações afirmativas, e já viu que isso não funciona, e que em todo país em que foi instituído esse regime de cota racial, isso só serviu para acirrar, sabe, a raiva entre as pessoas, entre as classes. A gente não quer isso, gente. A gente quer solução, sabe? Então, no Brasil, a gente tem problema social, não é problema racial. O Brasil é o país da miscigenação, sabe? Isso é coisa de quem quer criar raiva mesmo. Pronto, falei, como diz o Reinaldo, #pronto, falei.
Vou passar a palavra pro Marcelo. Bom, boa noite aí, Olavo, boa noite, Bolsonaro, Beatriz e demais aí as pessoas que estão assistindo. O negócio é o seguinte, a gente tem que pelo menos, eu não sei se dá ênfase muito a esse pessoal que fica inventando história, porque eu já estou cansado, eu sou traficante, eu sou 171, eu tenho tudo quanto é dossiê que o PT já fez contra a minha pessoa, e isso é bem desgastante. Lógico que o Jair é um político, então eles estão bem preocupados. A primeira vez que eu falei com o Jair Bolsonaro, eu lembro até hoje, foi lá no Congresso Nacional, ele estava parado na porta, eu fui cumprimentá-lo. Eu nunca tinha falado com o Jair, já sempre acompanhava, bem de perto, e eu disse para ele, pô, Jair, você nem para mudar de partido, né, para você sair candidato, né? E aí atrapalhou bastante. Mas a gente tem esse agravante, que é as urnas eletrônicas, então isso desgasta bastante. Você tá batalhando para mudança de um país, e pior que você lida com uma quadrilha que eles são pessoas que realmente não têm escrúpulo nenhum, implantam, criam cenas, como criaram cenas quando eu fui me hospedar no hotel lá na Bahia, onde estava tendo a convenção dessa quadrilha aí, desses petralhas. Eles estavam lá do outro lado, o hotel é grande, mas quiseram causar confusão. O negócio deles é só agressões, eles sabem fazer, eles sabem ameaçar, como o Lula, aquele sapo barbudo, aquele sem vergonha, porque eu tenho uma raiva desse safado. Aqui o Lula dizendo que ia chamar exército. É que eu não gosto de ficar falando muito palavrão, não, mas eu, de vez em quando dá vontade de ser igual lá, o exército de cor é rolo, entendeu? Então, eu tô de saco cheio desse cara, é um bandido safado sem vergonha, o filho dele, milionário, que tá aí comprando tudo terra aí, várias pessoas no Revoltados Online já que são fazendeiros, mandando aí informações que eles estão comprando tudo quanto é terra, gastando todo o nosso dinheiro, ficam aí tentando negociar o inegociável, explicar o inexplicável, e acham que todos nós somos caras temos cara de palhaço, idiotas, você entendeu? Eles não têm mais argumentos. O argumento da petralhada vai para cima, quer ameaçar. Não adianta mais, são 93% de brasileiros que querem Dilma, Lula e o PT fora daqui. Eles vão para Cuba, que casem lá com o Fidel Castro, estão mandando nosso dinheiro para Cuba, um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, Dilma Rousseff, o seu Lula, está pagando quando a Val Palmares era financiada por Cuba. E agora estão pagando com juros de correção monetária com nosso dinheiro. E está achando que a gente é idiota, dá segredo de justiça. Esses caras têm que tomar chibatada, sabe? Porque está tirando demais com a nossa cara. E a nossa justiça, infelizmente, aparelhada, o Supremo Tribunal Federal dá até vergonha, sabe? Então, algumas coisas realmente nesse país têm que ser mudadas. Nós não pregamos violência, nós não pregamos vandalismo, mas também não somos idiotas, entendeu? Botaram um vídeo aí do dia que eu fui na convenção desse cara, não estava hospedado no mesmo hotel, porque nós tínhamos uma manifestação fora do hotel. E não adianta se hospedar em qualquer outro hotel, porque estava cheio de petralha. A Bahia estava fedida, entendeu? Estava fedendo. E aí o que acontece? Eu acabei me hospedando onde já estava a sede dos caras, mas se o hotel permitiu, então eu não vejo mal nenhum. Eu não fui para confrontar ninguém. Pelo contrário, estava tomando meu café de manhã, veio um senador perguntar se não era muita afronta para o PT. Aí eu disse, pau no cu do PT, não estou nem aí pro PT. Você entendeu? Meu negócio é Brasil. Os caras só ficam defendendo partidos. Eu estou cansado de político que defende partido. O cara que está na política, ele tem que defender o país. É o Brasil que nós temos que defender. Não ficar defendendo ideologias baratas, porque é impossível, igual o doutor Ives Gana Martins sempre fala, é impossível ter 33 ideologias diferentes nesse país. Eu acredito que 5 partidos já estavam bom demais. Você entendeu? Para ser bem democrático. Um centro, um de direita, um de extrema-direita,
um de esquerda e um de extrema esquerda. Já estava bom demais e não parava essa roubalheira toda que está acontecendo. Hoje montar partido está igual montar empresa nesse país. É lógico que os palhaços aqui ficam pagando a conta, só que antigamente ninguém falava nada. A minha geração foi doutrinada para não discutir religião e futebol, então agora, e política. E agora nós estamos discutindo, nós estamos conscientizando, graças a Deus os jovens estão aí, o movimento MBL que veio aí também é um movimento que traz bastante jovens. Quem acompanha o Revoltados Online tem uma média de 25 anos até 35 anos. A gente vem crescendo bastante, nunca precisamos ter conchavo, nós nunca tivemos conchavo com político, nem com partido, e olha que eu fui procurado várias vezes, fui acusado de diversas coisas, sofri muitas situações de perder emprego, minha cara está estampada pelo aquele deputado Paulo Pimenta do PT, lá no Congresso Nacional, dizendo que eu era neonazista, dizendo que eu participava de grupo paramilitar armado, skinheads. Não é só porque eu sou desprovido de cabelo que eu sou skinheads, entendeu? Isso aí acho que é bullying também. Então é assim, eu acompanho direto o Olavo, acho o Olavo mó barato, é o cara que senta a porrada mesmo, tem que falar. Bolsonaro também senta a porrada. Esses caras você não tem mais que ter respeito com esses caras, porque eles não têm respeito com vocês. Com a gente ele não tem respeito. Então é assim, simplesmente a paciência já estourou. Eu tenho absoluta certeza, isso eu venho falando desde 2013, quando eu fiz uma entrevista com o Dr. Ives Gandra Martins, que foi uma entrevista que eu queria dar de presente de Natal para os seguidores aí do Revoltados Online, e o Dr. Ives em off tinha me falado que Dilma Rousseff cairia em setembro ou outubro, tá? E eu acredito piamente que ela vai cair setembro, outubro, nosso país está limpo, pelo menos de Dilma Rousseff. O Lula, aquele sapo barbudo, ele não ganha nem para síndico se for na célula, ou a votação. Se for na urna eletrônica, ele ganha. Se for na célula, ele não ganha nem para síndico. Porque ele está mais queimado que pau de galinha. Você entendeu? E a quadrilha do PT, aí a gente agora vai realmente se esforçar, não, doutora Beatriz? Junto com o Foro de Brasília, se esforçar com todos esses juízes, com todos esses promotores, procuradores, para que a gente possa encerrar essa quadrilha aqui, tirar fora daqui, porque não dá para ficar dentro da nossa Constituição. Nós já temos aí como provar que eles, ligados ao Foro de São Paulo, eles podem ser extintos. E acabou, por isso que o Lula agora fica aí chutando a Dilma, está desesperado, não tem jeito, igual o Abraham Lincoln, não dá para esconder de todo mundo o tempo todo. Do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol desmã, gente, pátria amada, Brasil. Bom, cidadão e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.